Boa tarde a todos, tudo bem? Maravilha, sejam bem-vindos. Reiterar que é muito bacana estar aqui com vocês. É muito legal poder estar dividindo esse espaço, muito bacana estar contido no que o Univem se propôs a fazer, né? Ofertar a todos nós a continuidade da busca pelo conhecimento, do aprendizado, né? Isso está sendo muito bacana mesmo. Que nós tenhamos cada vez mais esse afinco de estarmos aqui nos propondo a isso, né? Tanto nós quanto vocês, nós, vamos colocar no geral. Beleza? Então, assim, muito obrigado. Valeu, Clara, muito obrigado por estarmos juntos, né? É isso aí. Bom, então hoje, né, nós falaremos sobre marketing para um mundo novo, né? Só que tem dois pontos aí no final desse mundo novo. Que mundo? A grande pergunta é essa. Eu penso que a ideia eu trabalho com marketing já desde a faculdade, então faz bastante tempo, né? Faz mais de 20 anos aí. Então, a ideia de entender o marketing sempre me foi muito necessária para que nós obtivéssemos uma relação cada vez mais própria do marketing, ética, né? Isso é muito importante a gente entender isso. A minha escola de marketing, ela é uma escola, não estou dizendo que é melhor ou pior, né? Mas a minha escola, assim, os teóricos que eu me baseei para estudar e trabalhar com marketing não foram, né? Não foi o Philip Kotler, né? Ou teóricos do mesmo afinco, né? Eu sei que pode parecer um pouco estranho isso, mas eu queria pegar pelo menos esse início de curso, né, de aula aqui que nós temos, para falar um pouco sobre de que marketing. Boa tarde, Márcio, seja bem-vindo. De que marketing é esse que nós vamos falar, né? Ah, professor, tem vários marketings? Não, né? A gente vai definir o que é marketing, introduzindo o Philip Kotler, falando do Al Rai, do Jack Trout, do Raymar Richards, todos os teóricos que nos precedem e nos são contemporâneos, mas principalmente para uma visão de marketing um pouco mais baseada nessa sociedade 4.0 que vemos hoje, né? Que temos hoje, estudamos hoje, fizemos chegar até aqui. É sempre importante a gente entender que a gente faz parte desses movimentos que a sociedade apresenta, está contida. Nós levamos a sociedade a se denominar hoje como uma sociedade 4.0, a sociedade da informação e da tecnologia, né? Nós chegamos a essa construção. Isso é muito importante falar, porque às vezes, como profissionais de marketing, a gente se vê um pouco meio fora desse esquema, né? Não, nós somos fundamentais para isso, nós somos sociedade, nós somos... Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Então, é muito importante que a gente venha a entender. Eu só queria demonstrar para vocês, quando eu falo dos teóricos, não é que eu excluo o Philip Kotler né? É um cara que escreveu a Bíblia do marketing, né? Então, eu acho que isso eu acho um pouco perigoso só, né? Alguém que, para algo tão, ao mesmo tempo concreto, mas quase etéreo, né? O marketing, que é uma coisa tão variável, né? A gente tem regras, a gente tem metodologias e tudo mais, só que como a sociedade ela é volúvel, né? O ser humano é volúvel e o marketing ele tem a função de entender e atender a sociedade. Essa definição, eu sempre gostei. A primeira vez que eu ouvi essa definição foi num encontro com o Raymar Richards, né? Cara, eu fiquei assim de bobeira, porque a gente tem definições de marketing, até do Philip Kotler mesmo, né? Amplas, boas, legais, tal, não sei o que, só que muito voltada assim, apenas a ideia dos meios
de produção estarem relacionados ao lucro direto da empresa e tudo mais, sabe? Bem baseado no lucro, lógico, sempre continuará isso, tá? As empresas, o objetivo delas é obter lucro, ponto. Isso é indiscutível, eu não estou discutindo isso, beleza? O que eu estou discutindo é, o que eu estou colocando, talvez tentando mostrar uma visão diferente já há algum tempo, apropriada por outros teóricos, né? Como o Raymar Richards, é uma ideia de que a gente tem que entender a sociedade para poder atendê-la. Né? Então, isso eu acho que é uma visão. E quando a gente fala de entender para atender, a gente está falando de uma coisa muito. É até um livro que eu sempre indico para vocês, né, que é O Poder da Empatia. É um livro fantástico, né? Eu coloco ele para vocês, vou escrever aqui no chat. O Poder da Empatia é um livro que eu coloco para vocês, ele como um livro técnico, né? Quem é meu aluno sabe. Ele, a princípio, parece o título, um livro. A gente é tão desacostumado com o processo de empatia que a gente nem sabe direito o que é, né? Tem muita gente que fala, é se colocar no lugar do outro, né? Mas não vem ao caso aqui tentar definir o que é isso nesse primeiro momento. Mas é um livro que eu coloco ele na universidade para os meus alunos, né? Geralmente para vocês, como um livro técnico. E ele tem até um título que vem parecer um pouco com um livro de autoajuda, alguma coisa assim. Mas não, ele é um livro estritamente técnico, né? Onde nós, profissionais de comunicação, profissionais de marketing, temos a obrigação de termos esse livro como uma das bases teóricas para corroborar a ideia do que é marketing frente à definição do Raymar Richards, que marketing é entender e atender a sociedade. Tá? Então, por isso que eu penso que não cabe mais uma definição de marketing de lucro, né? Se alguém definiu isso, eu estou colocando grossamente essa definição, tá? De lucro a qualquer custo. Né? Eu vejo isso com uma cautela já há algum tempo, né? Eu vejo isso com uma cautela bem especial, assim, esse lucro a qualquer custo. A gente já vive há algum tempo uma sociedade, graças às ferramentas, graças à tecnologia, né, principalmente a internet, né, o Humberto Eco, reitero, o Humberto Eco, um dos grandes semioticistas, um cara que eu sou fã, assim, da trajetória teórica dele e tal, é um cara que sempre fala que a internet deu voz aos imbecis, né, aos idiotas, mas também deu voz a muita gente que não tinha voz, né, a internet deu voz, ponto, né, isso é importante. E aí, a argumentação dessas vozes são bem importantes. E aí, se a gente volta a entender isso, a internet como uma ferramenta de empatia, de entendimento daquele grupo, sociedade, nicho, enfim, e entendimento e atendimento, aí sim a gente consegue ter resultantes bem, assim, frutíferos para nós, profissionais do marketing. Porque enquanto a gente fala de entender sociedade, não, professor, isso daí é coisa de, né, de sociologia, não, isso é coisa de marketing, gente. Se a gente estiver parado numa ideia fixa de que marketing é a ferramenta usada para, ter lucro e apenas, né, a gente vai estar fadado a estar, como é que eu posso definir isso sem ser muito forte nessa definição? No mínimo, a gente vai estar sendo, assim, está ultrapassado, sinceramente falando. No mínimo, a gente vai estar ultrapassado quando a gente estiver falando, ainda batendo nessa tecla de lucro a qualquer custo, a qualquer preço. Né? A gente vai estar ultrapassado não só por correntes teóricas, mas por posicionamentos de empresas mesmo. Né? As empresas tendo essa assessoria de marketing que olham para esse tipo de concepção de entender e atender de uma maneira prática, começam a praticar isso, não é mais maquiagem, né? Não é mais aquela ideia de fazer uma campanha, fazer uma propaganda, onde se demonstre, né, um certo tipo de entendimento da sociedade, mas que, na verdade, não atende à sociedade. O que eu quero dizer com isso é que
as empresas, elas devem, é necessário que tenha-se um pensamento, essa definição de marketing, de entender e atender a sociedade, ela deve ser de dentro para fora da empresa. Né? Não adianta fazer uma campanha de marketing que demonstre esse posicionamento da empresa, esse entendimento de que marketing deve entender para atender, senão a gente fica sendo na área que a gente chama de panfleteiro, né? A gente fica sempre gastando panfleto em cima de coisas que as pessoas não querem, né? Vamos sempre entender, assim, que as pessoas... É um bom princípio para ter essa definição de panfleteiro, né? Ninguém liga a televisão, ninguém entra no Facebook, ninguém entra no Instagram para ver propaganda, né? Ninguém busca isso lá. Nós da área, sim, a gente busca, a gente é frívolo, né, nessa busca até para vermos propaganda nas redes sociais e afins. Mas a massa, os grupos e tudo mais, os nichos que seja, eles entram nas redes sociais com a ideia ainda inocente, vamos chamar assim, ou a ideia na qual a ferramenta se propõe, o Facebook, por exemplo, como um lugar de comunicação, entretenimento e informação, né? As pessoas não olham para o Facebook como uma plataforma de anúncios, né? A gente sabe que ela funciona desse jeito, e só funciona porque é desse jeito, né? Mas, no todo, as pessoas estão usando o Facebook, o Instagram, dentro das suas vidas pessoais, dos seus cotidianos, né? Muito na boa. Ninguém fala assim, agora eu vou entrar no Facebook, agora, né? Tá lá, é cotidiano. Para nós, profissionais de marketing, a gente tem um entendimento diferente disso. A gente olha para esses veículos de comunicação, para essas plataformas de anúncio, né? Como plataformas de anúncio, que para serem realmente resultantes, elas entregam uma promessa, primeiro, de que, para o usuário, ela é uma plataforma de comunicação, entretenimento e informação, né? Mas nós, profissionais da área, sabemos que, através das métricas, que são, assim, muito pontuais, por conta dos algoritmos das redes sociais, né? A gente consegue entender, e aí se a gente não fizer isso com as métricas, por exemplo, do Facebook hoje, a gente está muito mal das pernas, cara, sabe? Porque se a gente não conseguiu pegar, simulem, eu sempre dou esse conselho para os meus alunos, simulem um patrocinado no Facebook, não precisa ir até o fim, né? Ou se puder, paga lá um valor mínimo para qualquer coisa de vocês, para um cliente, mas principalmente se você puder fazer essa experimentação. Vocês vão ver a quantidade de possibilidades ao entendimento para atingir determinado público. Então, esse momento primeiro, aqui, esses 10 primeiros minutos, eu acho que era importante a gente falar sobre isso, né? Sobre esse marketing. Se a gente fala marketing para o mundo novo, e que mundo é esse? Primeiro, eu achava importante a gente partir desse princípio do que é marketing, né? Do que a gente deve seguir como marketing. Eu trabalho com marketing dessa forma, assessoro os meus clientes com esse entendimento de que eles continuam tendo que ter lucro, mas que hoje eles devem ter lucro a partir de várias outras importâncias conjuntas do que simplesmente levar aquilo que o mercado espera, né? Porque isso eu acho que é bem preguiçoso por parte da empresa, é pouco proativo, e hoje a gente não consegue mais ter uma instituição, uma empresa, que ela não esteja com essa possibilidade de proatividade, que ela não vá além daquilo que ela simplesmente se concebe, né? As empresas têm que partir para princípios bem mais amplos, né? Então, nesse sentido, é importante que essa definição, pelo menos, esteja na cabeça de vocês, né? Pelo menos vocês comecem a refletir sobre as definições do Raymar Richards, do Al Ries, do Jack Trout, que são, eu vou colocar dessa forma para ser mais prático, né? Que é o marketing um pouco mais humanizado, vamos chamar assim. O marketing sempre foi humanizado, é uma ferramenta, né? Nas quais a gente facilita ou estimula
os desejos e as necessidades através de sensações frente ao mix de marketing, né, o conjunto de mídias, o conjunto de ferramentas que vão dialogar com aquele público consumidor, seja uma grande massa, seja um nicho, né? Hoje a gente fala muito de nichificação e é importante que a gente fale e pratique a nichificação, né? Por mais que nós tenhamos ainda e continuaremos a ter públicos massivos, nós também, junto com os públicos massivos, teremos nichos, né, de mercado, e isso as redes sociais conseguem perceber muito bem e ofertar. E também as grandes massas. A gente viu os grandes exemplos aí com essas lives bem populares acontecendo aí. Até então, essas lives aconteciam para situações restritas, assuntos nichificados, de muito nicho, né? E, de repente, esses grandes artistas aí se viram meio que sem saber muito o que fazer, né? Sobre, poxa, a gente é artista de multidão, artista de massa, né? Será que as pessoas vão nos assistir pela internet? Aí não é que deu certo, todo mundo está assistindo, funcionando, lógico, por conta de uma situação adversa, né? O marketing tem que estar sempre posicionado a isso, parte dos lucros das empresas, já tem lá quem seguiu a cartilha básica, né, os empresários e afins, quem seguiu as cartilhas básicas de gestão de gestão de negócios, sabe que parte dos lucros é justamente para cobrir as adversidades, para estar atento às adversidades, né? Então, nesse sentido, a gente consegue perceber, nesse momento, algumas situações bem adversas. Enfim, né? Então, beleza para vocês? Partir do entendimento de que marketing é entender e atender a sociedade. Legal? Boa, deem um feedback aqui no chat. Lembrando, falem qualquer coisa, perguntem qualquer coisa, a qualquer momento, me interrompam à vontade, não tem problema algum. Anotem as questões que vocês quiserem fazer, fiquem de boa, tá? Podem me interromper a qualquer momento. Legal, Léo, obrigado, cara. Vamos embora, né? Então, valeu, Tainara, tamo junto, né? A qualquer momento me interrompam, anotem para perguntar, fiquem à vontade, podem falar de boa. A ideia é essa, tá? A gente parar para pensar aqui sobre o que a gente vai estar... Esse é um momento, gente, muito especial, infelizmente, né? Vamos colocar dessa forma, vamos lembrar dessa forma. Por mais que nós sejamos profissionais de marketing, tenhamos uma percepção técnica das relações de consumo, a gente não pode se furtar à ideia de que primeiro somos seres humanos, né? Primeiro somos pessoas, e isso é importante demais. Eu sempre bato, já há muito tempo eu bato nessa tecla, e a gente tem colhido resultados assim, não tão rápidos como a gente esperava, não sei como a gente esperava, mas como a gente gostaria, né? A gente gostaria que, poxa, as empresas tivessem um apelo, continuassem a obter os seus lucros, né? Mas que fossem um pouco mais horizontalizadas. Já faz um bom tempo que a gente pensa, eu e alguns profissionais, né? Eu venho de um grande mercado, onde a gente vê, né, por exemplo, essas metodologias costumadas, assim, de, né, empresas verticalizadas, pouco humanizadas, então isso é bem desgastante, né? O que aconteceu com a internet, assim, eu penso, quando que a gente começa a perceber a necessidade de uma horizontalização, né? Uma ideia dos 3 P's, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né? 3 P's. Ô, professor, peraí, você não está errado, não são 4 P's? Também temos os 4 P's. Só que esses 3 P's se baseiam em pessoas, processos e produtos. E tem que ser nessa sequência, né? São pessoas que executam processos para o feitio de produtos, /serviços, tá? Esses 3 P's do Marco Illinois são bem bacanas, tá? Assim, eles devem estar sendo entendidos, porque esse é o caminho para entendermos uma empresa de dentro para fora, né? Nós, como damos assessoria em marketing, por exemplo,
às vezes o cliente chega já com um problema para nós, né? Poxa, eu preciso aumentar meu market share em 6%, né? A fatia de mercado. Market share é isso, tá? É o quantos por cento do mercado ele tem. Então, essa fatia de mercado, é sempre bom explicar qualquer coisa técnica de maneira minuciosa para todos, né? Se você está assessorando um cliente, seja sempre humilde nesse quesito. Se você falar algo técnico, explica para o cara o que é aquilo. É legal você acolher, né, o seu cliente, os colaboradores dele, para você, e não se colocar como um entendedor de algo maior ou coisa egocêntrica, assim, que vai acabar fazendo com que você seja, né, fique preocupado com você e não com os resultados que você vai atingir. Porque nesse entendimento, quando a gente fala de 3Ps, é um pouco novo os 3Ps, vamos chamar assim, né? É um pouco ousado, eu sei, mas ele está baseado na horizontalização da sociedade, principalmente das empresas. A gente tem percebido que empresas que se horizontalizam, elas têm colhido frutos melhores e maiores, enquanto a, principalmente, prestem atenção nisso, tá? Principalmente a deixar de ter um cliente fiel e ter agora um cliente leal. Poxa, professor, mas a gente brigou tanto para ter a fidelidade do cliente. Olha, eu sei, eu também trabalhei com esse propósito de que a gente buscava a fidelidade do cliente, né? Só que hoje a gente não pode mais buscar isso. A gente tem que buscar uma coisa diferente, que é lealdade. Fidelidade é uma coisa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, rapidinho, para a gente entender qual a diferença entre fidelidade e lealdade, né? Fidelidade é quando você, por exemplo, tem um produto aqui meu, bom, tem o meu celular, né? Eu vou dar um exemplo de mim, melhor, né? Falando da minha experiência, né? Eu sempre gostei dos aparelhos smartphones da Motorola, né? Sei lá, eu achava bacana, né? Para mim funcionava muito bem, né? Enfim, experiência de consumidor, tá? Experiência de usuário, né? Beleza, né? Experiência de usuário. Então eu ia lá, eu comprei uns 3, acho que Motorola na sequência. E bem assim, comprava, começou a ficar defasado, puxa, aquele lá tem uma capinha de madeira, tem um não sei o que de uma câmera melhor, bem eles demonstrando aquilo justamente dentro do meu algoritmo, na minha rede social, naquilo que eu buscava, né? Eles com os patrocinados ali, colocando da maneira para que eu sempre tivesse esse engajamento, né? E eu estava engajado, porque, né, você faz o cadastro, compra, tal, não sei o que, e o algoritmo fica rodando em cima disso, né? Você está aí com a sua geolocalização do produto tal, enfim, beleza. E aí, na última vez que eu comprei o Motorola, o Motorola sempre me atendeu muito bem, né? Então, assim, eu era um cliente fiel à marca Motorola. Legal. Na última vez que eu comprei o celular, poxa, eu comprei um celular bacana da Motorola, né? Mas acho que passou, assim, um dia da garantia, sei lá, estou supondo aqui que eu não lembro. Mas pouquinho tempo, assim, sabe? Passou, tipo, uma semana, sei lá. Ele deu um pau, assim, que ele... Bum, acabou, sabe? Tipo, o celular não funcionava para nada, mas... Pô, levei aqui na Santo Antônio ali, nem lembro o nome da empresa, que era da Motorola, uma autorizada da Motorola. Cara, eu acho que eu fiquei, assim, na boa, um mês, né? Com essa história de repararem o celular, já não estava mais na garantia, eu ia pagar, não, beleza, pago, daí volto o celular ruim. Só que até então, olha só a minha visão de cliente. Eu olhando, eu falei, bom, mas espera aí, eu estou falando com a autorizada, não estou falando direto com a Motorola. Poxa, tenho certeza que olha o pensamento, que quando eu falar com a Motorola, os caras vão me dar uma solução melhor, né? Porque a princípio foi a solução que falaram, não, leva lá na autorizada e tá safo. Só que um mês depois, isso não tinha se realizado, não tinha se concretizado. Né? Aí eu tentei entrar no site, e os caras não conseguiam falar comigo. Eu não conseguia falar com eles. O que eles falavam, é autorizado, tem que falar com autorizada. Todas as colocações que eu fiz nas redes sociais, os caras, autorizada. Parecia assim uma empresa
quando eu estava na faculdade, a gente fez um exercício de marketing que era você mandar uma carta, né? A gente só podia falar na década de, né? Na década, uma década atrás, umas décadas atrás, aí não interessa muito assim, mas enfim, na década de 90, a gente não tinha condições a gente tinha no máximo um telefone, que algumas empresas começaram a vir com o tal do 0800, que é pouco, uma novidade, olha, você vai falar com a empresa, né? Isso era uma grande novidade, mas você tinha tal da velha caixa postal. Se você quisesse falar com as empresas, fazer alguma reclamação, você mandava uma carta, mano. Pensa nisso, cara. E o meu exercício, a empresa que caiu para mim foi eu falar do Omo, do sabão Omo e da Volkswagen. Eu mandei 2 cartas como consumidor, supostamente, na faculdade, hein? Faz 200 anos atrás. Eu estou esperando a resposta dos caras até hoje, bicho. Até hoje não falaram comigo. Então, não responderam a minha carta. Era uma carta bem escrita, no sentido de consumidor, supondo uma relação de consumo, né, que não havia, mas era um exercício da faculdade. E eu até hoje estou esperando a resposta dessas empresas, né? Então, isso é um demonstrativo, no exemplo que eu dei, por exemplo, de como hoje, e quando eu não recebi a resposta das cartas, eu não fiquei tão decepcionado assim, porque era muito lógico, né? Eu não sabia nem se eles tinham recebido, né? Enfim, eu não tinha nem essa condição de saber. E aí o que acontece? Hoje não tem como você mandar interagir qualquer sua rede, né? No Instagram dos caras, no Facebook, no Twitter, não tem como o cara não responder, né? Ele não vai responder se não quiser. É o que eu sempre falo com meus clientes. Eu falo sempre para eles assim, eu falo assim, olha, o dia que você tiver uma reclamação na rede social, agradeça, cara. Agradeça, porque a pior coisa é você, dar um toque para vocês assim, não ter feedback também é um feedback, tá? Isso é bem ruim, bem, quando você propõe que as pessoas, através de um anúncio, através de uma campanha, você espera um determinado feedback, você nem sequer um feedback contrário tem, né? Você olha para aquilo e fala, meu, alguma coisa de muito errada a gente fez em marketing, né? Mas, enfim, a diferença entre cliente fiel e cliente leal é basicamente a ideia de que o cliente fiel, a empresa só lida com ele, só trata com ele no momento que ele está no PDX. Eu falo hoje PDX, a gente já nem fala mais. Eu acho que era importante a gente não usar mais essa, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né? Essas diferenças, né? E eu hoje já uso há algum tempinho, né? Que isso, fui falar e escrever ao mesmo tempo. Tá vendo? Escreveu errado. Essas são as duas diferenças, né? Enquanto o PDV era um ponto de venda, o PDX é um ponto de experiência. Cuidado com isso, tá, gente? Esse é um dos outros movimentos que a gente começa a perceber sobre a horizontalização das empresas, a humanização do marketing. Preocupado com a venda? Sim, preocupado com a venda, lógico, com o lucro. Isso eu falei no começo, isso não vai deixar de existir. Empresas necessitam, esse é o modelo. Só que a gente tem outras coisas mais que fizeram com que o consumidor optasse em ser, em consumir de uma marca ou de outra. Hoje em dia, quem falar assim, a qualidade, qualidade hoje não dá mais para você dizer como um diferencial, como valor agregado. Qualidade é o mínimo que uma empresa, um produto, um serviço tem que oferecer. Erra hoje quem vier colocar nas suas campanhas a qualidade do nosso... Desculpa, sou bem sincero para vocês, tá? Não dá mais para a gente ter, como profissional de marketing, ofertar para o consumidor que a nossa grande diferença é qualidade. Pode olhar nas campanhas, na internet e tal, o que está sendo ofertado, a diferença que está sendo ofertada é a experiência. A experiência, né? E experiência, sim, a experiência entendida e atendida, tá? Não é a experiência que nós, empresa ou assessores ou profissionais de marketing, desejamos que o consumidor tenha.
É a experiência que nós ofertaremos, a experiência que realmente o consumidor espera, necessita, deseja, enfim. A gente oferta uma coisa entendida primeiramente. Esse é um grande erro também, né? A gente tem uma validação meio que rasa da nossa promessa, da nossa empresa. A gente olha para a empresa que a gente assessora ou enfim, da empresa que a gente está cuidando enquanto marketing, a gente tem uma visão um pouco pessoal, né? A gente olha e fala assim, ah, não, a nossa empresa faz isso muito bem. Será que faz mesmo? De dentro para fora, será que faz mesmo? Né? Não era bom a gente, enquanto, sei lá, a gente posicionamento estratégico é algo assim, né? Fundamental para toda e qualquer empresa, seja a pastelaria da esquina ou seja para a Apple, né? O que essa empresa, ela promete o quê? Né? Posicionamento é nada mais do que isso, né? Qual é a promessa? O que ela promete para você? Nós somos uma empresa que, poxa, e aí? Será que no dia a dia, na convivência, no ofertamento do serviço ou do produto, essa empresa realmente cumpre essa promessa? Né? Porque posicionamento geralmente é algo que nós fazemos através da publicidade, da propaganda, né? Através da comunicação, nós conseguimos falar com o consumidor específico, dizendo, olha, somos isso, prometemos que fazemos isso, somos mais rápidos, somos mais saborosos, mais confortáveis, mais dinâmicos, enfim, qualquer que seja o posicionamento, a promessa que essa empresa se destina a cumprir. E prometer e não cumprir hoje é significado de fracasso, né? O consumidor hoje não tem mais um apego, e aí que entra a ideia da diferença entre fidelidade e lealdade. Tá? A fidelidade, voltando ao Motorola, depois que a empresa não se postou a falar comigo, eu nunca mais comprei Motorola. Tá? Então, vou voltar só para definir a diferença entre os dois, né? Fidelidade e lealdade. Fidelidade é quando a empresa só fala com o consumidor na hora do PDV. Ele entende o consumidor como um cara, aquele que só... Eu preciso falar com ele só na hora da venda, da compra, né? Então, vamos lá. Vai comprar comigo? Poxa, legal, ó, tô aqui, felizão, dá toda a assessoria, tá? Fechou, deu o troco, comprou, pagou o boleto, sei lá. Essa empresa não toca mais no assunto do cara. E a gente tem um monte de segmentos de mercado que são assim, né? Você faz compra mensal no supermercado, você vai uma vez por mês lá, se é bem atendido ou não, né? Mas enfim, o contato com você é naquele momento, o consumidor, ponto, bacana. Isso torna o cliente fiel, legal. Só que quando você, empresa, dá uma mancada ou passa por uma adversidade e não entende e atende o cliente como ele espera, você logo no primeiro momento, você não faz questão nenhuma. Você primeiro troca de marca e já tem todas as ferramentas para hoje criticar essa empresa, esse produto através das redes sociais, através da internet. Né? Agora, se eu vou lá, faço compra no mercado, né? Compra de mês. Vamos pensar numa coisa bem ampla, assim, compra de mês, mercado, né? Estou falando de um produto nichificado, falando de um supermercado que oferta produtos N, né? Numa compra de mês. Então eu vou lá, passo no caixa, bacana, coloco meu CPF, para o clube de vantagens, né? Ó a forma já de estar integrado ao cara. Nesse CPF eles vão saber tudo de mim, meu e-mail, endereço, telefone, né? Fácil. 4.0 por causa disso, tá, gente? Sociedade 4.0 por causa da informação, só isso. Vamos lá, aí tecnologia. Maravilha. Vou para casa, né? E aí esses caras começam a entrar em contato comigo, né? Sem ser panfleteiro, né? Seguindo uma regrinha de 80 por 20. Né? O que é essa regrinha de 80 por 20? Fale de você apenas 20%. Os 80% do seu conteúdo, fale sobre a periferia deste conteúdo. Tá? Fale de você, empresa, produto, serviço, apenas 20% do seu conteúdo. Né? Então, você tem um conteúdo lá que depois da venda,
depois do momento, do processo decisório de consumo acontecido ali, né? Você está ali, poxa, comprei, fui embora, fiz a compra de mês. Quando você vai procurar a lealdade desse consumidor e não mais a fidelidade, porque a fidelidade é o quê? Você está lá no ponto de venda, o cara vende para você e só falou com ele ali, ponto. No outro mês é quando ele vier até você, você vai falar com ele de novo. Se deu algum problema nesse meio tempo, gente, esse cliente vai mudar de marca facinho, tá? Muito fácil. E ainda vai pegar, vai nas redes sociais e ainda criticar você. Agora, se você foi lá no supermercado, fez a compra do mês, foi para casa e essa empresa entra em contato com você, é mais do que um pós-venda, tá, gente? Todo mundo fala, isso aí é pós-venda. Não, pós-venda é um negócio que acontece, às vezes, muitas vezes, no PDX mesmo, tá? E aí, nas redes sociais, WhatsApp, né? Lembrando que o WhatsApp é uma rede social, a gente acha que não, mas é importante a gente entender assim, que 80% dessa conexão que você vai ficar falando com esse cara durante esse ato que tínhamos de um mês, né? Essa empresa não presente durante um mês na vida, no cotidiano desse consumidor, né? 80% desse conteúdo não vai ser falando do supermercado, estamos com uma oferta, isso é panfleteiro, né? Isso é o cara tentando vender. 80% desse conteúdo vai ser falando, sim, sobre receita, ofertando para você um curso, um e-book grátis para ser baixado, um conteúdo periférico àquilo, vai falar de alimentação, vai falar de higiene. O que as pessoas compram no supermercado? Né? Tem esse horizonte enorme de segmentos de produto, né? Então, o supermercado tem uma visão de entender e atender o mercado, vai fazer isso para tornar o cliente leal e não fiel. Por que tornar leal? Porque nesses 80% de conteúdo que foi ofertado a mim como consumidor, poxa, eu fui lá e fiz compra uma vez no quinto dia útil, compra de mês. Durante o mês, uma vez por semana, aí a gente tem que calcular o engajamento e tudo mais para saber a periodicidade desse ofertamento de conteúdo. Na periodicidade específica, poxa, os caras me ofereceram, né? Então vamos lá, falar do Confiança. Confiança vai no supermercado aqui da cidade, um doce. Ele foi me oferecer 80% do conteúdo, quando ele veio falar comigo, foi para me dar alguma coisa. Seja uma informação, né, dar uma receita, dar um e-book, entenderam isso? Eu vou ter a concepção de que ele está me dando alguma coisa. Né? E em nenhum momento ele falou, olha, venha comprar, tem que preencher os dados para baixar o e-book, sabe que muita gente faz isso, ou para baixar a receita, ele já tem a conexão comigo. Então, assim, tornar um cliente leal é continuar conectado a ele, principalmente nos meios digitais, depois do processo decisório de consumo se dá, depois da venda ter acontecido. Né? Por quê? Porque se essa empresa der uma mancada, né, errar de alguma forma, ou passar por alguma adversidade, o que eu, como consumidor, sendo leal e não fiel, vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, isso por experiência, por já termos números frente a isso, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar nessa empresa e falar, vocês deram mancada comigo. E vai chegar no privado, sabe? Vai chegar no PDX ali, falar baixinho com o gerente, com o vendedor, falar, comprei isso daqui, meu, e tá dando ruim, sabe? Tipo, quando a empresa te torna consumidor leal, você tá junto com ela, né? E essa lealdade geralmente vai se dar através dessa regrinha de 80 por 20, depois da venda e durante esse processo, nesse intervalo da compra que existe, entenderam? Eu sei que é um pouco diferente, a gente brigava bastante tempo sobre leal, cliente fiel, né? Passou já isso, gente, desculpa, mas passou, a gente não quer mais cliente fiel, a gente quer cliente leal, e a gente só conquista lealdade no cliente assim, e não dá para falar que hoje a gente não consegue falar com o cliente. Falar com o cliente é entendê-lo e atendê-lo, hein?
depois da venda, não sejamos panfleteiros, ficar depois da venda, ficar ofertando para o cara a mesma coisa durante o tempo todo. Dá para a gente falar de um monte de maneiras, ofertar a ele, dar a ele conteúdo. Conteúdo hoje é algo que as pessoas querem, precisam e faz uma diferença enorme na vida deles, tá? Por isso que marketing de conteúdo hoje é algo assim muito necessário na nossa área, tá? Mas então, eu acho que é importante a gente partir desses pontos aqui. 3Ps, pessoas bem satisfeitas, fazem processos satisfatórios e criam produtos satisfatórios, né? Que é o que toda empresa precisa. De pessoas tecnicamente, humanamente satisfeitas, vão executar processos muito satisfatórios para termos produtos e serviços muito satisfatórios também. Né? Então, é de dentro para fora essa ideia de entender e atender o mercado, beleza? Horizontalizar as empresas, parar com essa vontade de ter um nomezinho na porta e dizer, agora eu sou o diretor, vamos... Pega para o seu cliente, chega para ele e fala, aí, vamos horizontalizar isso daqui, vamos entender o seu colaborador, né? Vamos entender, vamos fazer endomarketing de dentro para fora, tá? Beleza? A gente tem muitas visões míopes, né? A gente tem miopia em marketing, assim, muito relacionado a isso, tá? A visão de que, geralmente, o gerente de marketing, o dono da instituição, da empresa, geralmente é a visão que ele tem sobre a empresa, tá? E quantos briefings que eu não corrigi, partindo do princípio de chegar 10 minutinhos antes na empresa e falar com a secretária ali, com o pessoal, né? E com uma conversinha sobre o tempo. Tá calor hoje, né? Pronto, a pessoa já... realmente, aqui a empresa, não tem nem ventilador, a pessoa já começa a descascar. Daí você falou, daí você entra na sala para falar com o dono e fala, meus funcionários, meus colaboradores são muito felizes, Aí você vê, essa miopia, muitas vezes, ela é bem geral, tá, gente? Cuidado com isso, tá? É de dentro para fora. A gente não vai fazer só o que o cliente quer, a gente vai fazer o que ele precisa. A gente vai assessorar ele em marketing e muitas vezes o que ele quer não é o que ele precisa. E nós temos que ter competência técnica para estar dizendo isso para ele, né? Sem sermos arrogantes, sempre na humildade, sempre na empatia, para demonstrar tecnicamente de que, de repente, o que ele quer não é aquilo que ele precisa. E sim mostrar maneiras de atingir aquilo que ele precisa, tá bom? Beleza, maravilha. Então, PDV, eu penso também que é uma coisa que eu já trabalho com essa ideia de que PDV é uma coisa que caiu por terra, já não existe mais. Ponto de venda, legal, é o lugar onde você compra, mas nesse ponto de venda a gente fala hoje de pontos de experiência, né, onde a gente oferta a venda, claro, mas além da venda, uma experiência. E se não a venda, a experiência. Isso é importante, tá? Isso é importante. A regra dos 80/20, né? A gente tem condição de falar com o cliente hoje todo dia, tá? O foco é no PDX, não tenha dúvida, Lucas, né? O foco é no PDX. Se você tem lá um ponto de venda cru, vamos chamar assim, que é onde a pessoa vai lá, te entrega o dinheiro, você dá o produto, ponto. Vamos tentar olhar para isso e que, além dele fazer isso, ele possa ter uma experiência com aquela compra. Mesmo que você, empresa, tenha que investir um pouco mais. A experiência hoje é o que o consumidor busca, tá, gente? É o que o consumidor busca. A qualidade dos produtos são muito uníssonas. A gente não consegue mais, por exemplo, comprar Fiat, comprar outra marca de carro. Cara, tá tudo muito parelho ali, né? As empresas entram, às vezes, até em lobby para se colocar nessa mesma posição. E aí eles têm que tornar outros diferenciais, a experiência de viajar com a família no carro novo, entre outras coisas. Não vamos mais falar do motor, do ABS, da pintura do carro. Tem que falar de experiência, o que aquele produto proporciona como experiência, né? Ou aquele serviço. Mas, enfim, então, eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu fazer aqui é definir um marketing. A gente fala marketing para um mundo novo, a primeira parte da frase a gente conseguiu, acho que, ter uma
o entendimento inicial. Essa é a ideia, tá? Que vocês, depois dessa aula, continuem a pensar sobre, a estudar esses pontos que eu apliquei aqui, pelo menos a princípio, né? Isso é importante. Agora, vamos tentar definir a ideia de um mundo novo, né? A gente está falando, dando essa aula, basicamente, sobre a situação na qual a gente se encontra, né? Uma situação de adversidade extrema, né? Como a nossa geração nunca tinha visto, né? Não é nem questão de política, é uma questão científica. A gente, como instituição, como profissionais que estudam a comunicação, nós somos estudantes, vamos lembrar disso antes de mais nada, continuamos estudantes, né? Então a gente está aprendendo bastante coisa, sempre aprendendo, sempre se coloquem como estudantes, isso é importante, nos coloquemos como estudantes, para a gente não ficar ultrapassado, né? A partir do momento que a gente senta numa cadeira e fala, eu sei tudo, pronto, aí você já está ultrapassado e acabou, né? Então, essa visão, acho que é uma visão muito importante, né? Olhar para o momento atual e falar, opa, peraí, já existem artigos, já tem bastante gente falando as 10 tendências para o mundo pós-pandemia, enquanto eu acho um pouco cedo, mas necessário que se pense sobre, né? É necessário que se pense sobre. Essa aula, por exemplo, é para falar basicamente, temos que ter essa percepção de marketing para atendermos esse mundo novo que virá. Que mundo é esse? Né? Que mundo é esse? Será que é um mundo que vai ser mais globalizado, mais ampliado? Eu vi 2 artigos que me deixou bem feliz, assim, e logo em seguida um me deixou um pouco chateado, porque eram artigos que, por serem artigos, né, científicos, eles têm um embasamento técnico para o serem. E eu olhei para aquilo ali e falei, porra, será que no primeiro dizia que, olha, temos uma oportunidade, infelizmente temos uma oportunidade de reconfigurar o sistema social e principalmente os sistemas de consumo, e isso sendo muito validado para as empresas, tá? Isso a gente tem que entender isso, as empresas não vão deixar de ter lucro, não. Mas é importante que nesse artigo citava justamente as oportunidades que as empresas que vinham já então demonstrando um certo tipo de horizontalização, de entendimento da sociedade para o atendimento da sociedade, já vinham demonstrando esse apetite, né? E hoje tem uma oportunidade, infelizmente, lembrando que infelizmente a gente está passando por uma tragédia, mas infelizmente a gente está tendo uma oportunidade aí de reconfigurar os processos de valores e tudo mais, né? Eu me refiro a isso, gente, baseado nas perspectivas científicas que a gente está tendo para esse... não é um achismo, tá? Uma especulação, né? Apesar de que todo esse processo, mesmo que científico agora, sobre o futuro, ele é baseado um pouco, eu não diria especulação, mas um pouco em estudo sobre a gente tem que estudar muito o passado, né, para a gente ter uma perspectiva do futuro, né? Estudar histórias, outras crises que já tiveram, outras situações assim, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque a gente consegue ver historicamente os mundos novos que, pós situações emergenciais, esses mundos aconteceram, né? Situações comportamentais que a princípio eram paliativas ao momento, elas se tornaram pétreas, se tornaram costumeiras, se tornaram cotidianas, né? Será que nós iremos com algumas situações nesse sentido? Será que as empresas estão já preparadas para isso? Né? Será que as empresas estão olhando? As grandes corporações, não tenho dúvida, né, de que já estão olhando para curtíssimo prazo continuarem funcionando, continuarem ofertando situações. A gente viu aqui mesmo em Marília situações onde a associação comercial tendo que, né, se desdobrar junto com os shoppings, com o comércio, para criar, né? Então tem agora o shopping da Sim e tal, onde você compra, né? São situações nas quais ninguém estava prevendo. O marketing é justamente isso. Eu gosto muito da ideia do Lúcio Costa, o cara que planejou Brasília, urbanista, né? Ele fala que planejamento serve para saber como as coisas vão dar errado,
E sabendo como as coisas vão dar errado, a gente tem uma perfeita condição de não deixá-las acontecerem. Então, eu acho isso importante, né? A diversidade é uma previsão em planejamento de marketing, né? E estamos com adversidades, né? Como nunca tivemos, nossa geração pelo menos. Então, que mundo é esse que virá? Né? A gente já consegue ter, sinceramente falando, uma perspectiva assim de marketing muito já aguçada. Olha, nós teremos que ter um marketing mais horizontalizado, mais humanizado e que realmente entenda e atenda a sociedade. Isso já vinha sendo praticado por algumas empresas que incluíam gênero, né, falavam sobre racismo, falavam sobre preconceito no geral, e sem, assim, a princípio, necessidade de falar. Boticário, por exemplo, desde 2015, vem nas suas campanhas, 2015, vem nas suas campanhas propondo inclusão de gênero, né, contra preconceitos e tal. Cara, é uma empresa que vende perfume, ela podia ficar quietinha ali, né? Só que é uma empresa que olhou, entendeu e atendeu a sociedade e conseguiu ter essa perspectiva. Muito criticada, lógico, né, a princípio, mas sim, a gente vê um movimento de outras empresas também indo no mesmo caminho. Esse é um momento que, sinceramente, o mundo que virá agora, eu penso que será um mundo onde a gente vai conseguir ter a ciência como um grande explanador social, a gente vai conseguir olhar para essa perspectiva de uma maneira diferenciada, apesar de vermos, né, no Brasil e nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo hoje de um artigo, até então a Helena Castanhede tinha falado que só nós éramos o único país no mundo que tínhamos passeatas pró-pandemia. Ela foi irônica nesse sentido, né? As pessoas querem a reabertura da economia e tudo mais, mas nos Estados Unidos hoje, se não me engano, saiu uma passeata com a galera armada até, sabe, enfim. Né? Eu penso que a gente vai ter, em maioria, uma visão das empresas, das sociedades no geral. Vocês podem ver, acho que são 2 líderes mundiais, se não me engano, até agora, que meio que não apoiam muito bem a ideia do isolamento social e tudo mais. Né? 2, no mundo inteiro. Então, assim, eu sei que a gente olha para certas notícias e fala assim, poxa, como é que pode, né, os caras só se reunindo? Mas eu acho que isso é a minoria, tá, gente? É a minoria. Então, assim, a gente vai passar por uma reformulação, e aí, vamos lá, que mundo novo é esse? É um mundo perfeitamente engajado a essas situações que eu coloquei aqui para vocês, né? Um mundo onde nós temos que entender as pessoas que vão executar processos para ter produtos e serviços adequados, um mundo onde nós teremos que ofertar um conteúdo necessário para as pessoas. Então, eu acho que sim, a gente já tem bastante ferramenta em mãos para saber atender esse mundo que virá. Né? Será um mundo, eu não sei se mais introspectivo, mas se for num sentido muito positivo, no sentido do comportamento mobile ser cada vez maior, né? A gente tem um comportamento mobile, mas eu me refiro aos periféricos nos ofertarem cada vez mais condições a sermos mobile, a ampliarmos o nosso comportamento mobile. Isso eu acho que o tal do mundo novo que virá é isso, né? Você ofertar, que era uma coisa que a gente já tentava fazer muito, né? Ofertar conteúdo e condições de compra, consumo, acesso em várias esferas, no mobile das pessoas, o tempo todo, e agora a gente vai ter que ver cada vez mais isso, né? A gente vai ter cada vez mais empresas, se a gente tinha uma preocupação com a lealdade do consumidor, que era falar com ele, criar conteúdo para nesses intervalos de compra, a gente continuar falando com ele, gente, na boa, isso não vai ser mais um diferencial. Isso era considerado um diferencial, né? Nós fazíamos para tornar leal. Eu acho que hoje esse mundo novo que virá não vai ter outra opção que se não falar, termos a lealdade do consumidor, né? As compras
Deixa eu ver o que o Ângelo, o Eduardo está falando, do. Peraí. Isso pode causar uma certa distância pessoal? Esse sim. Como as empresas poderão trabalhar essa distância? Eu penso que pode causar uma distância pessoal, sim, sabe, Du? A gente já vinha caminhando para um distanciamento, né, para uma individualização cada vez maior. A gente tem aí até o próprio modelo de streaming, né? Eu sempre falo assim que a vida em breve será streaming, né? Seu trabalho será streaming, enfim, tudo vai ser um streaming, onde você pausa aquele momento e pode vivê-lo logo mais. Pode parecer um pouco surreal o que eu estou falando, mas muito numa boa. Eu estou falando isso com base em ciência, em artigo, não é nenhum achismo, tá? Eu jamais colocaria isso. Mas a gente já está vendo uma relação do streaming como, né, a gente tem o Netflix desde 97 aí, que a gente só não podia ter o exercício dele por meio de tecnologia, né? A gente não tinha tecnologia para isso. Mas a gente vê, Eduardo, na tua pergunta, a gente já vinha para uma individualização bem grande, né? Assim, a ideia do mobile sempre foi trabalhar esse prospecto individualizado. Eu não acredito que nós... Eu estava vendo uma entrevista do Washington Oliveto, que eu acho que é um cara bem acostumado para nós. Ele está em Londres hoje, morando em Londres, né? E ele falava justamente sobre isso, né? Ele falava que Londres é a melhor Nova York do mundo, né? Porque as pessoas são... e ele está falando do momento, né? Uma Londres isolada, uma Londres passando por uma pandemia, que ele falava que as pessoas, o inglês, o londrino, ele está passando por uma reformulação de valores, assim, onde falava que o povo era muito frio, né? Mas é um frio na questão comparado a nós, mas muito solícito, né? Na visão dele, do público que ele frequenta, enfim. Mas ele estava fazendo uma análise social bem bacana, assim, bem profunda, não era, né, superficial. Então, eu acredito que esse distanciamento não vai ser um distanciamento no sentido do egoísmo, sabe, Eduardo? Eu acredito que as pessoas vão se distanciar por entenderem, muitas vezes, que os processos de individualização, seja de consumo, de entretenimento, de formação, eles vão poder se dar numa boa, né? Coisas que até então a gente achava que não poderia acontecer, das pessoas verem um show. Como é que eu vou ver um show do cara? Não, estou vendo show numa live, às vezes sozinho em casa. Está acontecendo, entendeu? Então, assim, as empresas vão olhar para isso e falar, opa, peraí, as experiências estão acontecendo, será que as lives populares não vão se tornar uma realidade? Né? Eu sei que o Gustavo Lima foi censurado pelo CONAR, né? Bacana isso, era um tema de uma outra aula, assim, né? O CONAR, né, o órgão de regulamentação da propaganda no Brasil, está entrando com um processo de representação ética contra o Gustavo Lima, Ambev, né, que patrocina as lives, né? Pelo justamente a falta de ética, que tem um manual, tudo mais, da Ambev para isso, mas eles estão nessa briga. Mas, enfim, o que eu quero dizer é justamente isso, tentando te responder, Eduardo. Eu penso que sim, né? É um distanciamento pessoal que já vinha acontecendo, é inevitável a gente pensar nisso, né? E se sim, como as empresas poderiam trabalhar essa distância, eu acho que assim, a empresa que mais bem fez isso foi o iFood, logo no começo, né? Quem puder, eu acho que vou até colocar aqui no link, se eu achar rapidinho no YouTube. O iFood fez isso logo de cara. O iFood, pensem bem, enquanto lucro, enquanto empresa, eles seriam os caras que mais deitariam, né, deitar e rolar numa situação dessa, né? Porque eles são a empresa a mais certificada para estar falando sobre isso, né? Eu vou colocar aqui, vamos assistir junto, eu sei que está acabando a aula, em tempos como esse, mas vamos assistir junto para vocês, é 1 minuto, tá? Vamos assistir junto para vocês poderem responder a você, Eduardo, e a todos, tá? Assistam aí, por favor, acessem o link e a gente assiste no mesmo tempo, tá? Aí a gente volta a falar em 1 minuto. Valeu!
Terminaram? Todo mundo assistiu? Maravilha. Esse é um exemplo, sabe, Eduardo? Então, assim, não só o Eduardo, mas acho que é uma resposta boa para todo mundo. O iFood poderia ficar quietinho ali e falar assim, meu, nós somos a empresa que mais vai lucrar com essa tragédia, né? Porque agora está todo mundo fechado, mas eles podiam ser, né, quem está funcionando hoje? Delivery, entrega. O que eles fazem é isso. Né? E, de repente, eles vão lá à frente da situação e se colocam, falam, ó, eles podiam ter ficado quietinhos, gente. Pensem nisso. Pensem nisso como, sobre tudo que a gente falou hoje, sobre essa ideia de um mundo novo. Eles podiam ter ficado na boa ali, quieto, falando assim, puta, vamos lucrar um monte. Mas eles foram lá e falaram, opa, vamos, sem ninguém exigir nada, ninguém cobrou. Não teve um consumidor, uma empresa que falou assim, pô, peraí, mano, e agora? Como é que eu faço? Ah, o iFood. Não, ninguém falou nada, eles foram à frente. Então é esse tipo de trabalho que eu penso que daqui para frente, Eduardo, a loja 100 também fez um trabalho fantástico. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais empresas, repito, com o mesmo objetivo que elas têm, objetivar o lucro, só que agora não adianta mais calcular preço fixo, variável, entre outras coisas, para formular um preço. A gente está falando hoje sobre que preço e valor, né, são coisas diferentes. Preço e valor são coisas diferentes. Não vai dar para explicar aqui hoje isso, infelizmente, porque a gente está com o tempo estourado já. Eu adoraria que a gente tivesse outra oportunidade para falar. Cada ponto aqui dá para a gente ter uma aula, tá? 80 por 20, 3Ps, entre tudo que a gente falou. Né? Mas, enfim, eu acho que essa propaganda do iFood é uma boa resposta para o que você perguntou, Eduardo. Como as empresas trabalharão nessa distância? Essa distância vai ter, a gente tem meios tecnológicos para isso hoje, não temos como falar que não. Essa é a sacada, né? A gente tem que estar ligado, a gente vai ter que se conectar cada vez mais com as empresas, com o consumidor, através daquilo que ele realmente necessita. Parou, né? Já faz uma era, já eu acho isso, parou de tentar enfiar produto goela abaixo no consumidor. Não tem mais isso. Né? Acabou. A gente vai estar ofertando, entendendo o consumidor para atendê-lo, né? Gerando, estimulando o consumidor a querer. Esse é desejo ou necessidade, isso já é uma discussão que, sinceramente, desculpa, tá? Vamos horizontalizar até a pirâmide de Maslow. Por favor, já façamos isso. Eu sei que a pirâmide de Maslow é verticalizada, mas a gente já horizontalizou essa pirâmide de Maslow. Né? Isso é importante, tá? Ficar para vocês também. Horizontalizem, se a gente puder ter uma outra oportunidade, eu vou explicar para vocês como horizontalizar a pirâmide de Maslow, né? Que é o que a gente já faz. Beleza? Mas, enfim, entendeu, Eduardo? Tranquilo? Eu acho que a gente vai ter que se conectar com as pessoas, todas as empresas vão ter que ter esse posicionamento, vão ter que falar com as pessoas, né? Eu não sei a data desse comercial do YouTube, do iFood, mas foi logo de cara, né? Foi logo de cara. Esse é um grande exemplo. Né? A gente teve outras empresas que fizeram isso de uma maneira de vanguarda, foram super inteligentes nesse processo. Né? Então, o mundo que virá, eu sim, penso que é um mundo mais individualizado, mas que não necessariamente individualizado pode significar egoísta. Né? Eu acho que individualizado vai ser na oferta de conteúdo, na oferta de consumo. Se a gente tinha uma nichificação já atendida, agora a nichificação vai funcionar mais ainda. A gente vai descobrir, a gente não vai poder mais usar aquela ideia simples de público-alvo, classe social, idade, sexo. Partimos dela? Partimos. Mas a gente vai ter que se aprofundar nisso. Nicho agora vai ser tudo. Né? Sapato vegano. Eu dei uma aula ontem sobre isso. Sapato vegano. Já viram isso? Priscila, agora o foco tem que ser no valor percebido. Sim, não tenha dúvida. A gente não vai poder mais cometer... a gente fala em marketing, tá? A gente não vai poder mais fazer maquiagem. Maquiagem borra fácil, gente. É uma metáfora bem usada em marketing.
né? Maquiagem borra fácil. A gente vai ter que estar de cara limpa, tá? E mesmo assim ser bem apresentado, né? Quando eu falo de maquiagem, é a metáfora sobre não sermos uma empresa de dentro para fora. Então, o discurso de que somos uma empresa, olha, fazemos isso. E aí, lá dentro, quando o usuário, a gente nem fala mais consumidor, né? Quando o usuário se propõe a estar ali comprando, exercendo o serviço e tal, a gente vê que aquilo que foi estimulado né, ao consumidor pensar não se deu. A pior coisa que pode acontecer é isso, você estimular um consumidor a um determinado serviço ou produto e na hora da compra, na hora da experiência, aquilo ter Priscila, ter uma percepção de um valor menor do que aquilo foi apresentado através da propaganda, seja nas redes sociais, em qualquer lugar. A pior coisa que pode acontecer é isso, né? Essa diminuição de estímulo. Então, putz, sério, que legal, maravilha, aquela propaganda linda, ótimo. Quando chega no PDX ali para ter a experiência com o produto, com o serviço, o estímulo é reduzido. A gente tem que, pelo contrário, amplificar. Quando chega prometemos uma coisa, quando a pessoa chega lá para o PDX, putz, aquela experiência é até aumentada, né? Então, é bem isso, Priscila, tá? É nesse valor exercido, eu acho que seria, né, bem legal a gente pensar assim, perceber, né, uma coisa que eu entendi o que você falou, é o valor percebido, só que a gente começa a perceber esse valor no momento que a empresa se posiciona, através da propaganda e tudo mais. Não tenha dúvida, Priscila, né, o que a gente chama de marketing social hoje, né, quando eu dou aula de marketing social, é muito diferente de sair bem na foto, né? Eu tinha um cliente, será que dá tempo de contar? Vocês estão acabando já, né? Vou tomar o tempo de vocês, né? Mas, enfim, fica para uma outra oportunidade, não quero ser chato. Mas, enfim, a gente vai ter ações de, de, a gente vai ter que até fazer a gente está num momento muito disruptivo, né? A gente tem que ser disruptivo, né? Eu sei que pode parecer uma palavra nova, né? Muito cuidado, isso mesmo, Priscila. Isso mesmo, temos que tomar. Não pode dar uma de tipo, sou bonitão, é o momento de eu pegar todo mundo agora. Poxa, é uma triste oportunidade que nós estamos passando. Uma triste oportunidade. Então, por exemplo, do iFood é um puto exemplo de que realmente está se propondo a fazer, né? É inevitável. Mas, assim, a gente tem que estar preparado para esse momento que virá agora. Virar um momento que já está. A gente não vai poder parar as coisas, né? Isso é importante a gente entender. Não vai dar para todo mundo que é pessoal de marketing agora, não tem ficar assim, estou de folga, estou home office, ficar parado ali pensando, quando voltar eu penso. Não, nós em marketing, o que nós fazemos, a nossa principal função é estar um pouco mais adiantado, planejando um futuro, né? Um futuro mesmo que seja médio prazo, né? A gente não consegue mais hoje a longo prazo, nem pode nada, para tamanha rapidez da sociedade, a gente tem que planejar as coisas pelo menos a médio prazo. Curto prazo é inevitável, é prática, mas a médio prazo a gente tá muito bem orientado nesse sentido, né? Para a gente não ter. Sim, Priscila, só que aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande de dar continuidade a essa percepção, né? A gente tem que dar continuidade. A gente vai se posicionar como uma empresa que dá um valor à horizontalização, à humanização das práticas, seja tanto interno quanto externo, tá? De dentro para fora, acolhimento do usuário e tudo mais, o feedback para ele. Sim, vamos se propor a isso, só que assim, é o que eu falo, as empresas que ofertarem esse momento agora, elas provavelmente vão ter que dar continuidade a esse processo pós-pandemia. Esse é o tal do mundo novo. As empresas vão olhar, serão cobradas, justamente, né? Serão cobradas, é inevitável. As pessoas vão olhar para tudo isso e vão falar, peraí, e aí? Foi muito bom o que vocês fizeram, vamos continuar a ser bons? Né? É justamente isso, né? Assim como eu acho que aquela colocação do Eduardo sobre individualização também vai ser cobrada. Nós nos tornaremos uma sociedade um pouco mais individualizada
Penso que sim, mas não vejo, por um lado, uma individualização negativa, a princípio. Eu acho que é uma individualização no sentido das empresas conseguirem conectar e falar com as pessoas de uma maneira um pouco mais próxima, tá? E esse eu acho que é um mundo novo que virá, né? Um mundo onde as relações deverão ser mais estreitas, mas nem por isso ruins. Eu acho que as relações poderão ter mais qualidade, as empresas poderão ter mais qualidade de relação com os consumidores, né? Infelizmente, ao passarmos por uma situação dessa, poderíamos ter, como alguns exemplos de empresas que já fizeram isso antes dessa pandemia, tivemos exemplos. A década passada está cada vez mais concreta, isso mesmo, Priscila, não tenha dúvida. A gente tem, eu vou dar um dado para vocês. Desde 2015, em relatório, tá? Primeiro relatório da Coca-Cola mundial, né, desde 2015 está no papel, né, o que quer dizer que provavelmente muito antes isso já vem acontecendo. Eles começaram a ter que ofertar relatórios, eles são obrigados a ser multinacional e tal, tem ações, né, e tudo mais, de que desde 2015 a venda mundial de refrigerantes vem caindo, né? Então, é o que você colocou assim, perspectiva do consumidor. Da onde que saiu essa ideia de que refrigerante não faz mal? Da informação que as pessoas tiveram através da internet, né? Então, imagina só, uma empresa que desde 2015 vem diminuindo, gente, falando de queda de venda, não é um negócio tipo, não, tá ali, tá... Não, ano a ano eles vêm diminuindo, queda de venda. Para uma empresa como Coca-Cola, lógico, os caras têm um lastro, vamos chamar assim, tem uma gordura para queimar, na qual eles já estão comprando outras empresas, tentando outras soluções, tentaram algumas soluções desastrosas, que foi de falar aquela Coca-Cola com stevia, né? Eles lançaram isso em 26 países em 2018, acho que foi 2018, aquela Coca-Cola com a lata verde, com rótulo verde. Hoje ela está só em 4 países. Tamanho desastre que foi. O tamanho do hater que teve em cima disso, né? Tipo, a galera arregaçando. Tipo, estão de novo mentindo pra gente, um veneno disfarçado de... Pronto. Né? Então, essa perspectiva do consumidor que vem já acontecendo, você tem toda a razão, Priscila, por conta da informação das redes sociais, por conta da internet, ela vai estar cada vez mais, sim, você tem toda a razão, cada vez mais concreta, né? E nessa situação, então, não tem a dúvida, aquelas empresas que começarem a já se humanizar, já se horizontalizar, serão cobradas por estarem fazendo isso, mas muito lucro elas terão, muito retorno elas terão, porque neste momento, serem aquelas empresas que foram alicerces sociais. A gente tem muita empresa fazendo que, de repente, o Estado não está fazendo. Vamos pensar nisso. Né? Então, durante muito tempo, várias vezes a gente teve isso na sociedade brasileira. Mas, neste momento, a gente tem muita empresa fazendo o que o Estado não está fazendo. É o que deveria fazer, não me cabe aqui julgar. Mas é importante a gente ter essa percepção. Cada vez mais rápido, muito mais atento, não tem o cliente, você lançou uma ideia, um comportamento, um produto, o que quer que seja, na hora você tem condições hoje de estar aferindo a verdade, a promessa, né, o posicionamento daquele produto. Né? A gente tem condições totais de fazer isso, e o cliente entendeu o que ele faz e que tem relevância, sim, o posicionamento dele. Hoje ele entendeu que ele tem um diálogo, hoje ele é um consumidor ativo, né? A gente falava sobre um receptor, né? É um receptor ativo, naquela tríade de emissão, transmissão e recepção, ele é um receptor hoje ativo. Ele vê uma coisa hoje, ele tem condições totais de já falar, aliás, até isso que as empresas se propõem, e é o que eu falo para vocês hoje, a grande solução vai ser essa, a gente buscar, porque eu tinha muito cliente que tinha assim, mas e se o cara falar mal de mim na internet? Primeiro, busque não ter brechas para falar mal de você. Né? Tenha autonomia, controle de todos os processos, né? E um controle não incisivo, um controle humanizado.
de todos os processos que essa empresa faz, a sua empresa faz, para que minimize os erros. Acontecendo eles, inevitavelmente, se isso for exposto na rede social, você está tendo uma grande oportunidade para pegar aquela pessoa, entre aspas, no colo, falar para ela, olha, eu sou responsável por isso, vem aqui. É maravilhoso, porque aí os outros vão estar olhando e falando assim, poxa, olha, a empresa foi lá e propôs uma solução imediata, né, pediu desculpas, né, enquanto tem outras empresas que vai lá, o cara faz um comentário, algumas fazem até piorar, problema seu, não vem mais aqui. Eu já vi isso acontecer. O cara reclamar numa boa, assim, poxa, fui aí, a coxinha estava congelada dentro. O cara, o dono lá escreveu assim, então não vem mais, problema seu. Mano, isso gerou um monte, o cara não entendeu, assim, que hoje todo mundo está na internet. Não é porque ele não... Isso é uma outra coisa legal de vocês perceberem, tá? Não é porque ele não vende pela internet que as relações dele não são pela internet. Eu já vi muita gente falar assim, não, mas eu nem preciso ter uma relação muito, né, esse 80/20, assim, eu sempre proponho para os meus clientes, isso é uma coisa, seja o cara vender pela internet ou não, né? Eu sempre proponho isso e é inevitável que tenha que se fazer. Então, eu sempre proponho isso para eles, nesse sentido de você estar falando com os clientes, e quando isso não acontece, a gente vê que realmente os resultados, a gente não consegue entender o cliente, por consequência atender, né? Isso é inevitável. Mas a gente parte para esse mundo, né? A gente parte para esse mundo que já vinha, como a Priscila muito bem aqui ressaltou, faz um tempinho que a gente tinha essa ideia desde as redes sociais, as pessoas perceberam e falaram, opa, a gente tem voz, né? O que a gente fala aqui nas redes sociais reverbera, a empresa absorve, se for esperta, né? Se for atenta, se entender e atender o mercado. Está muito mais fácil de entender e atender a sociedade hoje. Poxa, como está mais fácil? Não tenha dúvida. Tá? Então, a gente consegue estar uníssono entre o que a empresa promete, o que o cliente, o que o consumidor espera, e o que esse mundo dele todo em volta. Isso que vocês têm que estar atentos, tá, gente? Eu acho que é sempre especial um profissional de marketing, alguém de comunicação, entender, as empresas entenderem que esse indivíduo, ou esse grupo, esse nicho, essa grande massa, ela é alguém que tem um cotidiano, é alguém que vai fazer o seu produto, o seu serviço, vai estar presente no cotidiano delas. Quando você gerar valor para essas pessoas dentro do cotidiano delas, não tenha dúvida, você vai estar proporcionando a elas um estreitamento com a sua empresa que vai levar à lealdade. Isso é quase inevitável. Agora, se você for panfleteiro e só está preocupado com a venda e falar com ele só na venda, aí vai ficar bem difícil. Os seus concorrentes vão passar por cima de você, porque eles já praticam essa ideia de tornar o cliente leal, mesmo nesse mundo novo que virá. Beleza? Aliás, principalmente nesse mundo novo que virá. Muitas empresas já estão e resistirão a essas mudanças, não tenham dúvida disso. E essa resistência, eu sempre comparo, eu faço sempre um comparativo, quando a gente teve, eu acompanhei isso de perto, né? Quando o Napster, não sei quem vai lembrar disso, né? Mas quando a internet começou e as gravadoras começaram a falir, porque as pessoas começaram a baixar música de graça através do Napster. E, as gravadoras queriam processar a internet, né? É uma mudança completa, assim, desses parâmetros, né? Então, não tem mais... esse é um grande exemplo. Se vocês quiserem estudar alguma coisa que, tipo, quando apareceu uma diversidade e as empresas estudem esse momento da história, né, do marketing, falando nos anos 90, as pessoas baixando música pela internet, as grandes gravadoras tentando brigar com isso. Quem saiu na frente? Empresas, artistas e gravadoras que falaram, não, vamos se unir à internet. Né? São pioneiros, isso mesmo, Priscila, né? É um livro muito bacana para vocês, são as 22 consagradas leis de marketing, tá? É um livro muito bom. Do All Rise, do Jack Trout, tá?
Eles são fantásticos, são teóricos que esse livro é demais, tá? O Trout escrevi errado, Trout, tá? Jack Trout. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu acho importante vocês estarem atentos, beleza? Estejam preparados com todas as condições que o marketing hoje, tá? Horizontalizado, humanizado, de dentro para fora, 3Ps, 80/20, né? Experiência, PDX e não mais PDV, né? Para este mundo novo que virá, que eu acho que ainda está em formação esse mundo novo, beleza? E estejamos juntos na formação desse novo mundo para que ele seja um mundo melhor para as empresas e, por consequência, ou vice-versa, para as pessoas, para a sociedade num todo, beleza? Ética é uma coisa, eu gosto muito da definição do Clóvis de Barros Filho sobre ética. É um filósofo brasileiro, contemporâneo, eu gosto muito. Ele fala, ética é tudo aquilo que você não faria, mesmo se fosse invisível, tá? Então, eu acho que é um bom fechamento para a nossa aula de marketing, falando de filosofia, né? Que estuda a essência humana, a essência do mundo, e o que nós temos como principal fonte de trabalho é o ser humano, é a sociedade, nós profissionais de marketing, me refiro. Isso é inevitável, tá? Então, sejamos cada vez mais, como profissionais de marketing, assessorando as nossas empresas, sejamos cada vez mais empáticos, horizontalizados e receptivos ao novo. Sempre aprendendo a aprender, tá? Não se coloca no seu trono de sabedoria lá e se diga como alguém que já domina, não, ninguém domina nada, a gente está vendo as coisas assim, grandes empresas tropeçando sobre o que fazer agora. Temos alguns caminhos sobre o que fazer. Espero ter ajudado em apresentar alguns deles nessa aula de hoje, tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade. Imagina, eu que agradeço, filho. Obrigado você, Priscila. Valeu, Kevin. Oh, que bom que foi proveitosa. A ideia era essa. Tomara que seja mesmo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Grande beijo. Obrigado você, Edu. Ah, legal. Que bom que foi bom o conteúdo, Tainara. Legal. Ah, que bom. Obrigado vocês. Obrigado mesmo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, né, mandem um e-mail, fiquem à vontade, tá? Vou deixar aqui o e-mail. Tá? Tá aqui também. Tá aqui no WhatsApp também, fiquem à vontade, tá? Também, e estamos juntos, qualquer dúvida. Valeu? Grande beijo a todos, valeu!